Tem uma coisa engraçada que acontece todo ano, e eu percebi isso depois de muito tempo observando. Dezembro chega, as pessoas falam de metas, de começar de novo, de fazer diferente. E aí vem janeiro. Janeiro chega cheio de energia, todo mundo animado, fazendo lista, comprando caderno novo, planejando tudo. Só que ninguém planejou nada antes. Janeiro virou o mês de planejar. E aí você gasta as 2 primeiras semanas do ano tentando decidir o que fazer com o ano. Enquanto isso, o ano já começou. Já passou 1 semana, 2 semanas, e você ainda está decidindo. Isso não faz sentido nenhum, mas todo mundo faz. Eu fazia também. A primeira coisa que muda quando você leva isso a sério é simples. Você planeja em dezembro, não em janeiro. Dezembro é o mês de sentar, olhar para o ano que passou, ver o que funcionou, o que não funcionou e decidir o que vai fazer no ano seguinte. Janeiro é mês de executar, não de decidir. Parece óbvio quando você fala assim, mas ninguém faz. Todo mundo espera o ano virar para começar a pensar. E aí perde tempo, perde momento, perde o ritmo, porque quando todo mundo está começando confuso, você já devia estar andando, já devia saber para onde está indo. Eu lembro de um ano que eu sentei no dia 27 de dezembro. Peguei um caderno velho, uma caneta e fiquei umas 3 horas sozinho, só pensando, olhando o ano que tinha passado, vendo onde eu tinha acertado, onde eu tinha errado, onde eu tinha prometido uma coisa e feito outra. E foi estranho, porque ninguém faz isso. A gente passa o ano inteiro correndo e nunca para olhar de verdade. Naquele dia eu escrevi 5 coisas que eu queria mudar no ano seguinte. Não eram metas bonitas, eram coisas simples, tipo, quero acordar mais cedo, quero ler mais, quero ganhar um pouco mais, quero parar de procrastinar tanto, coisas que todo mundo quer. Só que eu escrevi número, não escrevi quero ler mais. Escrevi quero ler 24 livros no ano. E isso muda tudo. Porque quando você escreve quero ler mais, você não tem como saber se conseguiu. Mas é quanto? 1 livro a mais? 2, 10 páginas a mais por mês? Você não sabe. E como você não sabe, você nunca consegue. Porque no fim do ano, você olha e fala, bom, eu li alguma coisa, acho que li mais, deve ter sido bom. Agora, quando você escreve 24 livros, você sabe exatamente se conseguiu ou não. No fim do ano, você ou leu 24 livros, ou não leu. Simples assim. E durante o ano, você sabe exatamente onde está. Se chegou junho e você leu 8 livros, você está atrasado, você precisa de 12. Faltam 6 meses, faltam 16 livros, 2 por mês e meio. Dá para fazer. Isso se chama transformar vontade em meta. Vontade é, quero melhorar. Meta é, quero aumentar minha renda em 20% até dezembro. Vontade todo mundo tem. Meta é outra coisa. Meta você consegue medir, consegue acompanhar, consegue saber se está no caminho ou não. Eu vejo gente todo ano falando que vai mudar de vida, que esse ano vai ser diferente, que vai focar, vai crescer, vai evoluir. E aí eu pergunto, crescer quanto? Evoluir em quê? Focar em qual coisa exatamente? E a pessoa não sabe, porque ela está falando de vontade, e vontade sozinha não leva ninguém a lugar nenhum. Tem um cara que eu conheci há uns anos, ele vendia seguros. Todo início de ano ele falava a mesma coisa. Esse ano eu vou vender mais, vou me dedicar mais, vou ser melhor. E todo fim de ano ele estava na mesma, frustrado, cansado, achando que não tinha dado certo de novo. Até que um dia ele parou e perguntou, vender mais quanto? Ele olhou quanto tinha vendido no ano anterior, fez a conta e decidiu, quero vender 30% a mais. Pronto, agora ele tinha um número, e aí ele pegou esse número e dividiu por 12. Quanto ele precisava vender por mês para chegar naquele total? Ele fez a conta.
E pela primeira vez ele sabia exatamente o que precisava fazer todo mês. Isso parece pequeno, mas não é, porque agora ele não estava mais correndo sem saber para onde. Ele sabia. Todo mês ele sabia se tinha batido a meta ou não. E no fim daquele ano, ele tinha vendido 28% a mais. Não chegou nos 30%, mas chegou perto. E era a primeira vez na vida que ele conseguia medir o próprio progresso. Então a segunda coisa, você transforma tudo em número. Renda, peso, livros, horas de trabalho, horas de sono, o que for. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Simples assim. E quando você mede, você vê a verdade. Você vê o que está funcionando e o que não está. Agora, tem outra coisa. Um ano é tempo demais para você ficar olhando só no fim. Se você só olha a meta em dezembro, você vai descobrir em dezembro que não conseguiu. E aí já era. Não tem mais tempo. Então você precisa dividir o ano. E a forma mais simples de fazer isso é dividir em 4 partes. 4 trimestres de 90 dias. 90 dias é tempo suficiente para fazer alguma coisa de verdade. Mas é curto o bastante para você não perder o controle. Se você erra em janeiro, você corrige em fevereiro. E ainda tem março para recuperar. No fim de março, você olha o trimestre inteiro e vê: consegui ou não consegui? E se não conseguiu, por quê? Eu aprendi isso do jeito mais difícil. Teve um ano que eu coloquei uma meta grande lá na frente. E fiquei o ano inteiro achando que estava tudo bem. Eu olhava de vez em quando, pensava que estava indo, mas nunca media de verdade. Chegou dezembro, eu tinha conseguido menos da metade. E aí eu percebi, eu passei o ano inteiro errado, só que eu não sabia, porque eu nunca parei para medir. Se eu tivesse dividido aquele ano em trimestres, eu teria visto em março que estava atrasado, teria ajustado em abril, teria medido de novo em junho. E mesmo se não conseguisse a meta inteira, teria conseguido bem mais. Mas eu não fiz isso, eu deixei o ano passar, e o ano não espera. O ano não volta, então você divide. 3 meses mede, mais 3 meses mede, mais 3 mede. E no fim do ano você não se surpreende, porque você já sabia o tempo todo onde estava. Você não acorda em dezembro e descobre que perdeu o ano. Você sabia em março, você sabia em junho e foi ajustando. Isso me leva para outra coisa. Medir trimestre é bom, mas não é suficiente. Você precisa olhar todo mês também. Todo mês você senta e compara. O que eu planejei fazer esse mês? O que eu fiz de verdade? Onde eu acertei? Onde eu errei? E o que eu vou fazer diferente no mês que vem? Isso aqui é chato. Ninguém gosta de fazer, porque é muito mais fácil só viver. Só ir levando, só fazer as coisas no automático e torcer para dar certo. Mas não dá certo. Pelo menos não dá certo do jeito que você quer. Dá certo do jeito que a vida quer. E aí você fica dependendo de sorte. Eu conheço gente que trabalha duro o ano inteiro, mas nunca para olhar se o trabalho está levando para algum lugar. Só trabalha, só corre, e no fim do ano está no mesmo lugar, cansado, mas no mesmo lugar. E aí reclama que a vida é injusta, que trabalhou tanto e não conseguiu nada. Só que não é isso. É que trabalhar sem direção é só movimento, não é progresso. Quando você revisa todo mês, você vê isso. Você vê se está andando ou só se movimentando. E quando você vê que está só se movimentando, você pode parar e mudar. Você pode ajustar, porque ainda tem tempo. Ainda tem 11 meses pela frente, ou 10, ou 6, ainda dá. E tem mais uma coisa, a última e talvez a mais importante. Você ajusta toda semana, não todo mês só. Toda semana, porque plano não é algo fixo, plano é algo vivo. Você faz o plano, começa a executar e aí a vida acontece. Aparece um imprevisto, muda alguma coisa. E se o seu plano é fixo, você quebra. Mas se o seu plano é flexível, você ajusta. Toda segunda-feira você olha a semana. O que eu preciso fazer essa semana para continuar no caminho? Quais são as 3 coisas mais importantes? E durante a semana você faz essas 3 coisas. Não fica inventando coisa nova. Não fica se distraindo.
você faz o que planejou. E na segunda seguinte você olha de novo. Funcionou? Não funcionou? O que eu faço diferente? Isso aqui parece simples demais para funcionar. Mas funciona. Funciona porque você não está esperando o mês virar para ver que errou. Você está vendo toda semana. E toda semana você está corrigindo. É como dirigir um carro. Você não fica olhando só no final da viagem para ver se está na estrada certa. Você olha o tempo todo e vai ajustando, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, sempre no caminho. Eu lembro de um ano que eu planejei tudo certinho. Dezembro, sentei, fiz as metas, dividi em trimestres, organizei os meses e comecei janeiro achando que ia seguir aquilo do jeito que estava. Só que em fevereiro apareceu uma oportunidade que eu não esperava. Um projeto diferente. E eu tive que escolher. Ou eu ignorava e continuava no plano, ou eu ajustava. Eu ajustei. Mudei algumas coisas, tirei uma meta menor, coloquei aquele projeto no lugar. E no fim do ano, aquele projeto tinha sido a melhor coisa que eu fiz. Mas se eu fosse rígido demais com o plano, eu teria perdido, porque eu teria achado que mudar era errar. E não é. Mudar é ajustar. Errar é não mudar quando precisa. Então você planeja com firmeza, mas executa com flexibilidade. Você sabe para onde quer ir, mas aceita que o caminho pode mudar. O destino não muda, a direção não muda, mas o caminho muda o tempo todo. E tá tudo bem. Agora deixa eu juntar tudo isso, porque no fundo é bem simples. Você planeja em dezembro. Você transforma as coisas em número. Você divide o ano em 4 partes de 90 dias. Você revisa todo mês. E você ajusta toda semana. É isso. Não tem segredo. Não tem técnica mágica. Não tem atalho. Tem disciplina. Tem consistência. Tem honestidade com você mesmo. Porque quando você senta todo mês e olha o que planejou e o que fez, você vê a verdade. E a verdade às vezes dói. Você vê que prometeu uma coisa e fez outra, que falou que ia acordar cedo e não acordou, que ia estudar e não estudou, que ia focar e se distraiu, mas é justamente por isso que funciona, porque você não consegue mais mentir para si mesmo, você não consegue mais fingir que está tentando quando não está. Você vê, e quando você vê, você ou muda, ou aceita. E aceitar é difícil, então você muda. Eu passei muitos anos sem fazer isso. Eu tinha vontade, eu tinha intenção. Eu acordava todo ano no dia 1º de janeiro achando que ia ser diferente. E não era, porque eu não tinha estrutura. Eu tinha só vontade. E vontade sem estrutura é só sentimento. Passa, estrutura não passa. Estrutura tá lá, todo mês. Toda semana, te lembrando do que você prometeu, te mostrando se você está cumprindo ou não, te forçando a decidir, você quer isso de verdade ou não? Porque se você quer, você faz. Se você não quer, você para de fingir. E tem uma coisa interessante que acontece quando você começa a fazer isso, você percebe que o problema nunca foi capacidade. O problema sempre foi clareza. Você sempre foi capaz. Você só não sabia exatamente o que fazer. Então você fazia um monte de coisa, ficava ocupado, mas não progredia. Quando você tem clareza, tudo fica mais fácil. Não porque ficou fácil de fazer, mas porque você sabe o que fazer. Você não acorda de manhã se perguntando o que é importante hoje. Você já sabe. Está no plano da semana, está no plano do mês, está no plano do trimestre. Você só executa e isso libera a mente. Porque você não gasta energia decidindo. Você já decidiu. Em dezembro, agora você só faz. E tem uma paz nisso, uma tranquilidade. Porque você não está mais duvidando o tempo todo. Você sabe que está no caminho. Pode ser difícil, pode ser cansativo, mas você sabe que está indo. Eu vejo muita gente cansada, não de trabalhar, mas de duvidar, de acordar todo dia sem saber se está fazendo a coisa certa, de terminar o dia sem saber se aquilo valeu a pena, de chegar no fim do mês e não ter certeza se progrediu ou só ficou ocupado. Isso cansa mais que qualquer trabalho.
Quando você planeja direito, essa dúvida some, porque você mede, e a medida não mente. Você ou fez ou não fez. Você ou progrediu ou não progrediu. E quando você vê que progrediu, mesmo que pouco, você dorme tranquilo. Porque você sabe que está andando, devagar talvez, mas andando. Agora tem uma coisa que ninguém fala, e eu acho que precisa falar. Planejar não é sobre acertar tudo. Não é sobre bater todas as metas. Não é sobre ser perfeito. É sobre ter direção. Porque quando você tem direção, mesmo que você erra para frente. Você erra aprendendo. Você erra progredindo. Eu tive anos que eu não bati nenhuma meta. Nenhuma. Mas mesmo assim foram anos bons. Porque eu sabia onde eu tinha errado. Eu sabia o que tinha atrapalhado. Eu sabia o que fazer diferente no ano seguinte. E aí, o ano seguinte foi melhor. Não porque eu era melhor, mas porque eu tinha aprendido. Sem plano, você erra e não sabe por quê. Aí, você repete o erro. E repete, e fica achando que o problema é você, que você não é bom o suficiente, que você não tem disciplina, que você não consegue. E não é isso. É só que você nunca parou para ver o que está fazendo de errado. Então o plano não é para te controlar. O plano é para te mostrar, é um espelho. Todo mês você olha no espelho e vê quem você está sendo de verdade. Não quem você acha que é, não quem você quer ser. Quem você está sendo. E aí você decide se isso está bom ou não. E sabe o que é interessante? Quando você faz isso por alguns anos, você muda sem perceber. Você olha para trás e vê que não é mais a mesma pessoa. Não porque você forçou, mas porque você foi ajustando. Todo mês um pouco, toda semana um pouco, e no fim de 3 anos, 4 anos, você é outra pessoa. Eu conheço um cara que começou a fazer isso com a saúde. Ele estava acima do peso, cansado, sem energia, e ele decidiu mudar. Só que ele não fez aquela coisa de dieta radical e academia todo dia. Ele fez diferente. Ele sentou em dezembro e escreveu: quero perder 12 quilos no ano que vem. 1 quilo por mês. E aí ele dividiu. Primeiro trimestre, 3 quilos. E para perder 3 quilos em 3 meses, ele precisava de um déficit calórico pequeno, tipo 300 calorias por dia. Ele calculou. E viu que era só trocar algumas coisas. Menos refrigerante, menos pão, mais comida de verdade. E caminhar 3 vezes por semana. Ele fez isso. No fim do primeiro trimestre, ele tinha perdido 2,5 quilos. Não eram 3, mas era perto. Ele ajustou. Segundo trimestre, mesma coisa, mais 2,5 quilos. Terceiro trimestre, 3 quilos. Quarto trimestre, 3 quilos. No fim do ano, ele tinha perdido 11 quilos. Faltou 1, mas ele tinha emagrecido 11 quilos. E o mais importante, ele não tinha sofrido. Ele não tinha feito dieta maluca. Ele não tinha passado fome. Ele só tinha ajustado aos poucos. E aquilo tinha virado hábito. Então, no ano seguinte, ele nem precisou planejar. Ele só continuou. E perdeu mais 5. E ficou. Porque não era mais esforço. Era só o jeito que ele vivia agora. Isso é o que acontece quando você planeja direito. Você não força resultado, você constrói hábito. E o hábito traz o resultado. Devagar, mas traz. E quando traz, fica. Porque não foi sorte, não foi motivação, foi estrutura. Motivação acaba. Todo mundo sabe disso. Você acorda motivado em janeiro e em março a motivação já foi embora. E aí? Aí você para? Não, você continua. Porque você não depende de motivação. Você tem plano, você tem estrutura, você tem clareza. E isso não precisa de motivação. Isso só precisa de disciplina. E disciplina não é o que as pessoas pensam. Disciplina não é ser duro consigo mesmo. Não é sofrer. Não é se forçar. Disciplina é só fazer o que você disse que ia fazer, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando está cansado.
Mesmo quando tem coisa mais fácil para fazer, você faz porque disse que ia fazer. Simples assim. E quando você faz isso todo dia você fica um pouco mais forte. Não fisicamente, mentalmente. Você fica mais confiável para você mesmo. Porque você sabe que se você prometer alguma coisa, você faz. E isso muda tudo. Muda como você se vê. Muda como você age. Muda o que você acredita ser capaz de fazer. Eu lembro de um período da minha vida que eu não confiava em mim. Eu falava que ia fazer alguma coisa e eu mesmo não acreditava, porque eu já tinha prometido tantas vezes e não tinha feito. Então, quando eu falava de novo, era só palavra. Eu sabia. E isso corrói. Corrói a autoestima. Corrói a confiança. Corrói a vontade de tentar. Até que eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a prometer menos, mas cumprir mais. Eu colocava metas pequenas. Tipo, essa semana eu vou acordar 6 da manhã 3 vezes. Não todo dia, 3 vezes. E eu fazia. E na semana seguinte, eu fazia de novo. E de novo. E aos poucos eu voltei a confiar em mim. Porque eu via que quando eu prometia, eu fazia. E isso é o que o planejamento faz. Ele te dá chance de confiar em você de novo. Porque você promete no papel. Você mede. E você vê que cumpriu. E aí você promete um pouco mais. E cumpre. E promete mais. E cumpre. E em algum momento você olha para trás e percebe: eu não sou mais aquela pessoa que promete e não faz. Eu sou a pessoa que faz. Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é rápido, não é mágica, não é transformação da noite para o dia. É lento, é gradual, é um ano de cada vez, um trimestre de cada vez, um mês de cada vez, uma semana de cada vez. E às vezes você vai olhar e vai parecer que não está mudando nada. Mas tá, você só não vê porque está perto demais. É que nem criança crescendo. Você vê todo dia, não percebe. Mas aí vem alguém que não via há 6 meses e fala: nossa, como cresceu. Com você é a mesma coisa, você está mudando. Só não percebe porque está mudando todo dia. Mas tá. E um dia você vai olhar para trás, vai ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você vai ver a distância. Vai ver de onde você saiu e onde você chegou. E vai ser surpreendente. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você fez o básico. Todo dia, todo mês, todo ano. E o básico repetido vira extraordinário. Tem gente que espera o momento certo, espera estar pronto, espera ter mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais clareza. E enquanto espera, a vida passa. E aí lá na frente, olha para trás e vê o tempo que perdeu esperando. E se arrepende, não do que fez, do que não fez. Eu não quero que você seja essa pessoa. Eu não quero que você chegue daqui 10 anos e olhe para trás e pense: eu podia ter começado, eu podia ter tentado, eu podia ter feito diferente. Porque dói. Dói de um jeito que não passa. E não tem como voltar. O tempo não volta. Então você começa. Agora. Não precisa esperar final de dezembro. Você pode começar hoje. Pega um papel, pega uma caneta e escreve. O que você quer para o próximo ano? Não vontade. Meta, número. Específico, claro, mensurável. E aí divide. 4 trimestres, 12 meses, 52 semanas. E começa. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, não precisa ser completo, só precisa começar. Porque começar é o mais difícil. Depois que você começa, fica mais fácil. Não porque fica fácil, mas porque você está em movimento. E movimento gera movimento. E quando você começar, você vai errar. Você vai esquecer de revisar um mês, vai pular uma semana, vai deixar passar um trimestre. E tudo bem, não é sobre ser perfeito, é sobre voltar. Toda vez que você sair do caminho, você volta. Não fica se culpando, não fica se lamentando, só volta e continua. Porque no fim,
O que separa quem consegue de quem não consegue não é talento, não é sorte, não é oportunidade, é persistência. É a capacidade de continuar quando fica difícil, quando fica chato, quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. Você continua, porque você prometeu para você mesmo e você cumpre. E tem uma última coisa que eu quero te falar, e talvez seja a mais importante. Isso aqui não é sobre resultado, não é sobre bater meta, não é sobre conquistar coisas. É sobre se tornar alguém. Alguém confiável, alguém disciplinado, alguém que faz o que promete, alguém que não desiste, alguém que continua, porque no fim da vida, ninguém vai perguntar quantas metas você bateu, quantos quilos você perdeu, quantos livros você leu, quanto dinheiro você ganhou. Vão perguntar que tipo de pessoa você foi, e a resposta para essa pergunta você constrói todo dia, com cada escolha, com cada ação, com cada promessa cumprida. Então, você decide quem você quer ser, e aí você age de acordo, todo dia, mesmo quando não quer, mesmo quando está difícil, mesmo quando ninguém está vendo. Você age, porque é isso que pessoas confiáveis fazem. Elas agem. E aos poucos, você vira essa pessoa. Não porque fingiu, mas porque praticou, até virar verdade.